Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa tá incrível. Dá só uma olhadinha no que nós preparamos. O Dr. Daniel Couto fala dos cuidados na gestação das cadelas. Vamos conhecer o trabalho lindo da ONG Nosso Lar. E para quem ama gatos, temos as dicas do Dr. Aglailson Pinheiro. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Nós construímos uma história de credibilidade e confiança com os nossos clientes e os nossos colegas veterinários. Continuamos nos investimentos de novos equipamentos. A nossa ambulância, que é inédita aqui no Ceará, os animais que têm alguma dificuldade para chegar aqui para fazer a tomografia e outros exames, nós teremos disponibilidade. A gente se dedicou a cada momento à medicina veterinária, ao ensino e à pesquisa, onde a gente conseguiu aí trazer novos horizontes, inclusive para a oftalmologia humana. Oi, eu estou aqui com o Dr. Aglailson Pinheiro, médico veterinário que atua na área de felinos. Tudo bom, Aglailson? Saudade de você, viu? Obrigada por nos receber. E olha, para os gateiros e gateiras de plantão, o assunto agora é gatos. E é polêmico, viu, Aglailson? Sim. Eu peguei perguntas que a gente recebe no Instagram e discussões de grupo de WhatsApp, que eu participo de vários. E o primeiro assunto eu acho que é um dos mais polêmicos, principalmente para quem tem persa. Banhar ou não banhar os gatos? Pronto. A respeito dos banhos. De um modo geral, os gatos, principalmente de pelo curto, não necessitam ser banhados na rotina, né? Porque eles já fazem a autolimpeza, né? O grooming, a lambedura já faz com que eles façam a limpeza e retirem o excesso de sujeira do corpo. O que o tutor pode auxiliar é fazendo a escovação para retirar aquele excesso de pelo morto, né? Principalmente dos gatos que têm um pelo mais longo, justamente para evitar a ingestão e a formação dos tricobenzoares, que são as bolas de pelo do estômago. Em situações específicas, né, existem como opção de tratamento banhos terapêuticos. Quando o gato tem algum problema de pele, né, existem alternativas que se faz necessário o banho para tratamento, mas são situações muito específicas, né? Você que tem aquele gatinho de pelo curto ou que tem um comprimento moderado, que você consegue fazer a retirada do excesso de pelo com a escovação, não há necessidade de fazer o banho com frequência. Há exceções, né, algumas raças como o persa, por exemplo, que tem uma pelagem mais longa, em alguns momentos se faz necessário o banho para evitar a formação de nós, né, até para retirar os nós também quando eles se formam, e são raças também que são predispostas a alguns problemas de pele. Então, é muito individual, né? E realmente é um assunto muito polêmico que divide opiniões. O que eu falo é, de um modo geral, não há necessidade, mas algumas raças específicas que tenham problemas, até mesmo com uma formação excessiva de nós, se faz necessário fazer, né, o banho. Mas não com a mesma frequência de cachorro, não, né? Nunca num período inferior a 15 dias, né? O banho de rotina. Aglailson, outro assunto polêmico que eu já conversando com amigas mesmo, e elas relataram que por algumas vezes levaram para banhar e os bigodes foram aparados. Pronto, assim, nunca aparar o bigode do gato. As vibriças, que é o termo técnico que a gente usa, né? Elas são órgãos sensoriais. Eles são importantes tanto para ajudar a auxiliar na percepção do ambiente, do equilíbrio, na própria percepção, às vezes até de temperaturas. Então, assim, não é interessante se fazer, né, se aparar, fazer o corte das vibriças do bigode do gato. Então é nunca? Nunca. Essa situação é nunca. A questão da ração, como é a disponibilidade? Porque o cachorro, como a gente coloca, ele já come na mesma hora, então a gente coloca em tempo certo. O gato deixa disponível, tem que fazer também, colocar e retirar? Pronto. Diferente do cachorro, né, que come com uma frequência menor, né, 2 vezes ao dia, né, o gato ele faz mais refeições, em porções menores, mas numa frequência maior. Né? O ideal, a situação ideal seria cada refeição ter uma quantidade pesada, específica para aquele gato, e digamos que o seu gato se alimente de 4 a 6 vezes por dia, que cada vez que ele fosse ser alimentado, fosse ofertada a quantidade, né, da refeição. Nós temos hoje até profissionais que trabalham com a parte nutricional, que podem, né, especificar a quantidade e a frequência necessária para aquele gato. Não é interessante você deixar o alimento disponível o dia todo. Aquele alimento está exposto a insetos, a proliferação de fungos, de bactérias. Então não é interessante do ponto de vista sanitário. Sim. Mas claro que isso vai variar de acordo com a rotina de cada pessoa, né? Nem todo mundo vai estar em casa para
ofertar o alimento do gato 6 vezes ao dia. Mas o que você conseguir fazer mais próximo disso é o ideal. Outro assunto que às vezes gera um pouco de polêmica. Eu, por exemplo, eu ofereço a ração seca, mas todo dia eu ofereço sachêzinho, a úmida. Mas tem gente que é contra. E aí eu quero saber de quem sabe. Pronto, aí o sachê e o alimento úmido já é sempre. Sempre deve ser ofertado e deve ser ofertado diariamente, né? Inclusive, os profissionais hoje que atuam nessa parte de nutrição são unânimes em afirmar que o alimento úmido, principalmente para o gato, ele tem benefícios principalmente para a prevenção de problemas urinários, da doença renal, uma vez que o nosso gato ele é um animalzinho que ele é um péssimo bebedor de água, então você vai estar fazendo com que indiretamente ele vai estar ingerindo mais líquido, vai estar bebendo mais água. Então a oferta diária do sachê ela deve ser estimulada. Então sachê sempre. Sachê sempre. Há alguma marca específica? De um modo geral, as marcas que estão no mercado podem ser ofertadas. As pessoas se assustam muito com os níveis de alguns componentes, como o sódio, mas nós sabemos que, atualmente os produtos que estão no mercado têm concentrações que são adequadas para o consumo. Olha só, o nosso tempo está acabando, mas aí a Glailson tem mais dúvidas aqui, porque são muitas polêmicas com relação a gatos. E quando a gente faz matéria sobre gato é sucesso, então você já se compromete em voltar. Sim, Antes de acabar, fala tuas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho. Pronto, o Instagram Glailson Pinheiro Vet, né? E aí lá a gente pode conversar um pouquinho sobre os atendimentos, né? Onde que eu faço atendimento, caso o tutor tenha interesse, né, no atendimento especializado para felinos. Glailson, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é sobre a automedicação nos pacientes felinos. Nós sabemos que os gatos são extremamente sensíveis a alguns componentes que são frequentemente usados para seres humanos, dentre eles o paracetamol. Então, se o seu gatinho está necessitando de atendimento de medicações específicas, é interessante sempre consultar um médico veterinário que vai prescrever a dose correta e a frequência ideal para o tratamento do seu felino e nunca automedicar sem uma prévia orientação veterinária. Eu estou aqui com a Geise Benevides, fundadora da ONG Nosso Lar. Tudo bem, Geise? Tudo bem, um prazer. Olha, o prazer é todo nosso. Você é muito querida na causa pet, as pessoas falam muito. E é um amor de pessoa, uma simpatia. Nossa equipe já está apaixonada pela Geise aqui. Geise, eu fiquei apaixonada já pelo nome, Nosso Lar. Como foi que surgiu? Você que fundou, como foi que surgiu a ideia de ter esse abrigo? A ideia, o início do Nosso Lar foi nos meus 45 anos de vida. E lamento não ter começado antes com um cachorrinho que colocaram na frente da minha casa e ele ficou lá por 3 dias, eu comecei a alimentar e eu disse eu precisava fazer mais por ele, né? Então eu abriguei. Infelizmente esse animal tinha leishmaniose, o que há uns 10 anos atrás falava em leishmaniose, era assustador. Sim, hoje ainda é muito difícil, né? Ainda não era permitido o tratamento. E esse animal foi eutanasiado. E aquilo me trouxe, assim, uma esperança para me ver uma saída para esses futuros animais. E desde então, todos os meus resgates, eu acabei engajando através de um grupo de proteção. Acabaram que todos os quase 30 primeiros animais eram portadores de leishmaniose. Incrível. É uma coisa assim que eu digo... Parece uma missão, uma né? missão. E esses animais ficaram em clínicas, né? E o meu poder financeiro foi diminuindo, porque o custo para manter esses animais era muito grande. Então eu tive a ideia de alugar um imóvel e a partir da alta desses animais eles vinham para fazer o tratamento nesse imóvel. E de 30 ficou 40, de 40 ficou 50 e hoje nós temos em média 600 animais. Nossa. Essa é a realidade dura da ONG Nosso Lar, uma instituição, né, que vive de solidariedade, infelizmente inteiramente de doação, né? Totalmente de doações, ela ainda não tem uma sustentabilidade. O poder público
o que eu almejo mais, que ele consiga enxergar essas instituições, não só as instituições, como os protetores, que é a base de tudo, porque é muito difícil. O custo para se manter um abrigo é elevadíssimo. Hoje nós temos um custo mensal, só para a ração, R$35 mil. Por mês. Né? Nós temos R$35 mil e temos manutenção do imóvel, veterinário, castrações, vacina, tudo isso, funcionários. E é tudo à base de doação. Não tem nada registrado assim, não tem ajuda nenhuma do poder público. Não, nenhuma. Literalmente, eu sempre digo, com o Pires na mão. E hoje o Pires não está sendo suficiente. Com a pandemia, as doações caíram assim, de uma forma gritante. E a demanda de animais abandonados, você não consegue. Era isso que eu ia dizer, né? As pessoas acabam sabendo que lá é um abrigo, mesmo que você não divulgue, né? E coloque, você não vai ter coragem de não abrigá-los, né? Mas chega um ponto que você tem que botar o pé no freio, você tem que ter limite. Porque aquilo que você tem que fazer com segurança, acaba perdendo o rumo. Então você tem que ter muito emocional, tem que estar muito equilibrado para fazer a coisa funcionar da maneira correta. Mas hoje está muito, muito difícil manter essa organização. E assim, essa questão de, você fala, são 600 animais, já houve algum dia de, hoje não tem comida para eles? E é o dia, acho que é mais desolador da vida de um protetor. Você fica de mãos atadas, né? Totalmente. A responsabilidade de você tirar um animal da rua, de proteger, de alimentar, de abrigar, e você se ver no caos de não ter comida, emocionalmente, fisicamente você fica destruída. Mas a gente luta. Eu luto todos os dias nas redes sociais, pedidos de amigo, divulgando, para que essa luta ela continue, para que eu possa salvar mais animais, e que eles tenham realmente o que eles não tiveram na rua. Porque a coisa mais certa que eu posso dizer hoje, não existe animal de rua. Os animais, eles são abandonados. Sim. Todos eles têm ou tiveram um tutor. Então, a ideia de não vamos conseguir salvar todos, mas a gente vai conseguir transformar muitas vidas ainda. Eu acho que tinha que apelar muito para a consciência das pessoas do não abandono, né? E de não abandonar nesses abrigos, porque acaba que eles colocam a responsabilidade em vocês que vocês não têm, né? Porque vocês já fazem isso por amor, não é? Amor. Uma obrigação. E sempre ver a questão, a saída é castração. Castrar esses animais, para que evitem essa procriação sem freio, porque o que mais se vê hoje, e é o que sofre mais os protetores, essa questão dessas mãezinhas parindo nas praças, sem nenhuma condição favorável para esse animal. Então, a castração é o caminho. E políticas públicas, projeto, que esses políticos se envolvam, se engajem nos projetos de uma forma verdadeira. Até porque vocês fazem um bem gigantesco à sociedade, né? A questão da própria zoonose mesmo. A questão da zoonose. Se esses animais estivessem todos espalhados, como é que nós estaria um caos? Né? Então, é que cheguem políticos de verdade, que abracem a causa e que abracem os protetores também, para a gente fortalecer essa corrente. Não tem uma saída que não seja esse engajamento de todos. E que seja uma causa abraçada o ano todo, né? Não só no período específico. Não seja momentânea, que é o que a gente, infelizmente, é o que a gente mais se vê na época de política. Você consegue adoções facilmente? Porque assim, como no início foram muitos animais com leishmaniose, né? Não, com leishmaniose. Você consegue adoção ou não? A maioria dos animais vão e já ficam lá até o fim da vida. O ser humano dificilmente quer adotar um cão vira-lata. Quando eles procuram os abrigos, a primeira pergunta é: você tem algum cão de raça? Nós temos inúmeros cães de raças lá no abrigo, todos portadores de leishmaniose. E quando a gente fala, temos sim, e fala a realidade do cão, sobre o tratamento, que é uma doença crônica, que tem que ser tratado para o resto da vida, as pessoas automaticamente desistem.
Então, assim, a adoção para um cãozinho mesmo saudável, vira-lata, a gente comemora quando acontece. Entendi, É olha. muito difícil. Geise, o nosso tempo infelizmente acabou. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com você. Você é maravilhosa. Estou assim Obrigada. muito admirada de você, do seu trabalho, da sua simpatia. E antes de terminar, eu queria que você falasse suas redes sociais para quem quisesse olhar, ver o trabalho de vocês, para quem quiser ajudar a gente, que é o que mais precisa, né, gente? O nosso Instagram é Nosso Lar CE, né? E nosso zap é 986149991. Esse é o nosso contato. Obrigada, Nada. Geise, mais uma vez. Agradeço vocês. A pet dica de hoje é fazer o bem faz bem. Vamos fazer o bem ajudando a ONG Nosso Lar, que mantém 600 animais com a solidariedade de todos vocês. Vamos fortalecer essa corrente? Nos acompanhe, Nosso Lar CE. E eu estou aqui com o professor e doutor Daniel Couto, médico veterinário e doutor em reprodução humana. Oi, Tudo bom, doutor? tudo ótimo. Quanto tempo? Tempinho, mas é sempre um prazer retornar a casa. O prazer é todo nosso. Nem dá para falar todo o currículo do doutor aqui, porque senão ia ser a matéria toda. Mas sempre que o doutor Daniel Couto vem aqui, a gente tem uma verdadeira aula. E dessa vez não vai ser diferente, porque, doutor, falar de gestação de cadelas é um pouco complicado, porque existem tantos mitos e tantas verdades. Primeiramente, o que é que eu posso fazer antes da gestação da minha cadela? Tem algum cuidado que eu tenho que tomar? Tem vários cuidados. O que a gente tem que se atentar primeiro é que a cadela, quando ela está entrando no cio, é o período que ela vai ficar fértil, que ela pode acasalar. Mas nunca no primeiro cio, porque ela está entrando na puberdade. Eu tenho que esperar o segundo ou terceiro cio, por volta dos 2 anos. Doutor, nunca no primeiro cio, porque ela não está completamente formada, é isso? Porque ela não tem a estrutura corporal completa ainda e psiquicamente ela não está pronta ainda para cuidar de uma ninhada. Ah, entendi. Então jamais no primeiro cio. Jamais no primeiro cio. Partindo desse princípio, eu estou vendo que ela já está apta na idade, né, para ser mãe. O que é que eu preciso fazer antes, doutor? Porque para eu engravidar, eu preciso tomar umas vitaminas, eu preciso ver como é que eu estou. Com a cadela é do mesmo jeito? Sim, precisa fazer um check-up geral, procurar um bom clínico de confiança. E aí ele vai pedir hemograma, teste para as doenças mais comuns que a gente tem aqui. São as doenças do carrapato, verme do coração, calazar. Para que se der tudo negativo, os exames derem ok, a gente começa com a suplementação e com a preparação para que essa cadela venha gestar numa boa condição clínica. E se eu não fizer isso? Vamos falar do outro lado. Se de repente a minha cadela, quais os riscos que ela corre e os filhotes correm? É um tiro no escuro, né? A cadela pode estar bem e pode não estar. E se ela não estiver bem, ela tanto pode vir a óbito, não aguentar a gestação, porque vai ter uma sobrecarga a mais, como ela pode gerar filhotes que venham a nascer fracos e venham a morrer pouco tempo depois do parto. Algumas doenças passam pela placenta, as doenças do carrapato, calazar. O filhote pode nascer já infectado se a mãe tiver gestante portadora dessas doenças. Mas e aí, doutor, tem como tratar ela gestante ou não pode? Se ela tiver com alguma Não é o doença? ideal, mas a doença mais comum que nós temos aqui em Fortaleza são as doenças causadas por carrapato. Se der positivo e ela tiver gestante, eu tenho que tratar. Só que eu tratando, o filhote pode vir também a óbito, eu vou preservar a vida da gestante e o filhote também pode nascer com alguma malformação por estar usando antibiótico durante a gestação, mas não pode ser renegado o tratamento. Então a melhor opção é antes ter todo um cuidado, né, doutor? Passar o pente fino antes e ver se está ok para que ela possa acasalar. E uma vez estando ok, a minha cadela engravidou, durante a gestação, existem alguns cuidados que eu preciso tomar, doutor? A gestação em si é um momento de ouro da cadela, né? Ela tem que ter toda a atenção, ela tem que estar num ambiente tranquilo, ela tem que receber uma alimentação boa e ela tem que estar muito protegida, tá? E ela tem que estar muito protegida contra carrapatos, ela tem que estar muito protegida contra os mosquitos do calazar e da dirofilariose
Então eu tenho que usar produtos bons para proteger de carrapato e para proteger do mosquito, de uma forma geral, porque durante a gestação ocorre uma baixa de imunidade. Sim. E ela pode ser contaminada durante a gestação. Então ela tem que ser protegida durante esse período. Então todo cuidado é pouco, né? Todo doutor? cuidado é pouco. E como é que eu sei, doutor? Existem alguns sinais que as cadelas dão que ela está perto do parto? Em primeiro lugar, a gente vai voltar um pouquinho antes. A gente vai ter que ter certeza que ela está gestante. Sim, sim. O momento que a gente vai ter certeza que ela está gestante é fazer um ultrassom com 25 dias. E aí vai contar o número de 25 ampolinhas. dias de suspeita. Com 25 dias da data que ela acasalou Sim. ou que ela foi inseminada. Sim. Aí deu certo, está gestante, vamos passando o tempo, essa cadela vai parir com no mínimo 57 dias, com no máximo 70 dias. Entendi. Tá? Então, quando é que ela vai falar com todos os sinais que ela está pronta para parir? A temperatura normal dela é 38,5 graus. Quando ela, 2 dias antes do parto, a temperatura começa a decair, porque o hormônio que mantém a gestação cai, que é a progesterona, que vai refletir na temperatura corpórea. Então, para ela parir, a temperatura tem que estar entre 37 e 37,5 graus. Senão ela não está apta. Sim. Isso é interessante porque, por exemplo, algumas raças, como os bulldogs, bulldog inglês, bulldog francês, não parem normal, é cesárea. Então eu não posso encaminhar uma cadela dessa para cesárea se a temperatura estiver acima de 37,5 graus. A não ser que se faça um exame ultrassonográfico e veja que o filhote está apto a nascer, já todo formado. Entendi. Mas eu, leiga, em casa, sem saber medir a temperatura, tem algum sinal que eu possa ver que está caindo a temperatura? Não, você tem que ter o termômetro. Termômetro na ampola retal, você vendo a temperatura cair, vai passar 2 dias para cair e entrar na faixa de parto. Fora isso, você vai ver alguns outros sinais, como presença de leite nos mamilos da cadela, como a vulva com corrimento, tipo clara de ovo, já transparentezinho, avisando que está pronto para parir. Agora, doutor, tirando essas raças que o senhor falou, que obrigatoriamente tem que fazer cesárea, eu tenho uma cadela e ela pode ter normal ou cesárea, mas vai ter um momento que ela não vai conseguir ter normal, precisa ir para o hospital. Você tem que estar atento a essa faixa de 57 a 65, 70 dias da data da cobertura. Sim. E tem que olhar as secreções. Se vier alguma secreção verde escura ou sanguinolenta, sinal de alerta, corre para fazer a cesárea, porque já tem algum filhote morto e a placenta arrebentou. Tenta salvar os outros e a cadela. Tá? É o principal. Temos que atentar também ao local que a cadela vai parir. Se ela vai parir em casa, ela tem que estar no ambiente o mais tranquilo possível. Não pode ter curiosos ou outros animais chegando para ver, porque pode tirar a concentração da cadela. Entendi. Eu tô muito cuidado que a gente tem que ter. Total. Olha, o nosso tempo acabou, mas eu quero fazer uma outra matéria depois do parto, o cuidado com os filhotes. Então o senhor já vai firmar um compromisso aqui de voltar É só marcar. para explicar para a gente. Viu, doutor? Com todo prazer. Mais uma vez, muito obrigada. Por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. @Daniel Couto Shoa e o celular 85-988-42-1014. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. A minha pet dica é, quando a cadela estiver no momento do trabalho de parto, evite a presença de curiosos que possam distrair a fêmea para que ela possa se concentrar com o parto. A presença de outros animais, outros cães ou pessoas de fora para assistir aquele momento que deve ser tão tranquilo e prazeroso para a cadela pode gerar distração e brecar o parto. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava incrível. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque eu vou deixar ainda aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia para o nosso WhatsApp
Perdeu o TV Pet Show aqui na TV Ceará? Não tem problema, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então você já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até semana que vem. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Nós construímos uma história de credibilidade e confiança com os nossos clientes e os nossos colegas veterinários. Continuamos nos investimentos de novos equipamentos. A nossa ambulância, que é inédita aqui no Ceará, os animais que têm alguma dificuldade para chegarem aqui para fazer a tomografia e outros exames, nós teremos disponibilidade. A gente se dedicou a cada momento à medicina veterinária, ao ensino e à pesquisa, onde a gente conseguiu aí trazer novos horizontes, inclusive para a oftalmologia humana.